Vanderlei pela apresentação. Queria dirigir a minha palavra a ele, a minha pergunta, que é o seguinte: me interessa muito a questão do risco, e até vou abordar isso na minha palestra, rapidamente, infelizmente não dá para falar muito. Eu queria perguntar para ele, porque ele colocou lá um pedacinho do que eu entendo seja uma análise preliminar de perigos, que a Brand fez. Aquilo, você falou que não encontrou o documento. Estava dentro do EIA? Aquele quadro estava dentro dele. Estava dentro do EIA, porque aquilo faz parte de um estudo de análise de risco. Aquele tipo de apresentação é de uma análise preliminar de perigo. Então estava dentro do EIA. Então eles fizeram esse estudo preliminar de análise de risco. Não fizeram a... Não entregaram, talvez por algum motivo. Modelagem. Entendi. Não tinha modelagem. Só tinha aquele quadro. Só tinha aquele quadro. Muito obrigada. Próxima, Juliana, você falou. Então, é uma pena que o Renato não está aqui mais, mas eu fiz aquela pergunta para ele dos dados acerca de Fundão, de Santarém. Foi uma pergunta que eu queria ter certeza, até pela fala do Paulo, né? O Paulo mostrou a incongruência dos dados que a FEAM disponibiliza para a sociedade. E anteontem eu estava num seminário no Ministério do Meio Ambiente, puxado pelo CNRH, que é o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, e aí umas informações que um técnico concursado do IBAMA, ele levou para esse seminário. O nome dele é André Sócrates, o evento foi todo filmado. Eu fiz questão de perguntar os dados para ele. Eu falei assim: olha, eu tô achando esses dados horripilantes, eu queria que você me falasse os números, para eu anotar e divulgar. Então foi gravado, se alguém tiver alguma dúvida, eu acho que tem como a gente procurar isso lá no Ministério do Meio Ambiente. Ele me falou o seguinte: Fundão hoje, ele usou esse termo, não há, eu anotei ipsis literis, não há qualquer estrutura segurando a movimentação de massa em Fundão hoje. Ele falou que lá ainda tem 12 milhões,9, ou seja, praticamente 13 milhões de metros cúbicos de rejeito em Fundão. Falou que quando houve o rompimento da barragem, Santarém segurou 9 milhões, Candonga segurou mais 10 milhões e Candonga já estava segurando 10 milhões que iam vazando ao longo do tempo. Ou seja, isso dá mais ou menos 20, 30, 43 milhões de metros cúbicos de rejeito. Ele falou que Célia e Tulipa estão com um fator de segurança de 1,3 e ele está numa operação do Ministério do Meio Ambiente que chama Operação Álgeas, que é só para diagnosticar a situação nos primeiros 102 quilômetros, que vai até Candonga, de Fundão a Candonga. E aí ele falou que Célia e Tulipa estão com esse fator de segurança de 1,3 e que se começar a chover, o desastre só vai piorar. E que hoje cairá na bacia do Rio Doce mais rejeito do que já caiu a partir de 5 de novembro do ano passado. Então eu fico assim, mais preocupada ainda, porque o órgão estadual que deveria ter notícia desses dados, chega aqui na mesa e fala pra gente que o fator de segurança está ótimo, que existe estrutura capaz de segurar o que nós temos lá hoje. Isso me preocupa muito, fico realmente muito preocupada. Inclusive, o Procurador-Geral Federal, ou seja, o chefe da AGU, né, que foi a pessoa que entrou que foi o órgão que entrou com a ação civil pública, que gerou o acordão das empresas com o governo, que é o Ronaldo Galo, ele falou que ele mesmo estava muito preocupado com a situação de Célia e de Tulipa, e aí ele pediu à empresa que apresentasse os dados. E aí, mais uma vez, a empresa como protagonista das coisas, né, dizendo o que é seguro e o que não é seguro, e a sociedade ficou ouvindo aí e acreditando, que foi a mesma coisa que o Renato falou aí, que a empresa apresentou dados que Célia e Tulipa estão seguros. E aí o Ronaldo falou que ele ficou preocupado e pediu, e a empresa disse que estava tudo bem, enfim, mostrou até fotos como se boa parte do rio já estivesse recuperada. E aí ele falou: eu me assustei com essas informações aqui do IBAMA. Tinha mais 200 coisas para contar para vocês em relação a esse seminário, mas meu tempo acabou depois.
obrigado. Paulo? Ficou aqui, posso? Quem fala? Posso? Não, Paulo. Nós já estamos com o microfone. É muito rápido. São só algumas informações para o Vanderlei. Vanderlei, não sei se você sabe, mas nós temos aqui no quadrilátero, nos últimos 15 anos, a média de um rompimento a cada 3 anos com mortes. Tá? Isso é um dado do Ministério Público. A outra coisa que eu queria colocar também é o seguinte: a questão da fragmentação da licença ambiental, como você colocou, não é apenas você licencia a cava, depois licencia a estrada de ferro, depois o mineroduto, não. Aqui, o que se usa com muita frequência é você fragmentar a cava. Né? Então você faz um empreendimento enorme, fragmenta o empreendimento, a mesma instalação, só que uma aqui, a outra aqui, a outra ali, a outra ali. Né? E a coisa vai de dominó, porque quando você consegue a primeira, depois licenciar a segunda, que fica ao lado, é muito mais fácil. E aí o câncer só vai comendo. Então, isso não sei se você tinha consciência ou ciência desse modus operandi, mas aqui no quadrilátero isso é muito comum. Né? Eu já tinha comentado, né, que os nossos poderes públicos eles estão muito reféns das mineradoras, mas eu gostaria também de relatar que é muito frequente nós encontrarmos não somente prefeitos, mas também vereadores bancados nas suas campanhas pelas mineradoras. Então, assim, isso me assustou muito numa via cruz que eu fiz em torno do Parque Gandarela, nos municípios afins, como esses municípios sofrem influência direta nas suas candidaturas, tanto o prefeito, os vereadores, principalmente também os conselhos de patrimônio, porque o patrimônio histórico ele tem um poder de intervenção considerável dentro do município e isso não é bom para os mineradores. Então, existe realmente uma capilaridade enorme, né, do poder das mineradoras nessas esferas do governo municipal. Era só isso, não. Obrigado. Obrigado, Paulo. Valdir? Eu só queria, infelizmente, tudo que está sendo falado me provoca bastante. Né? Como eu falei, eu estava fora do país quando rompeu o dia 5 de novembro, né? E só pude acompanhar pelo noticiário, que era publicado, inclusive preparei uma palestra lá sobre isso. E sofri muito, porque havia, de repente o Brasil tinha, sei lá, centenas de especialistas em barragens, e entendiam de liquefação, entendiam de tudo, né? Coisa que para mim me custou muito entender um pouco sobre isso, né? E a gente percebe que as notícias alarmantes, né, que havia, contraditórias, né? Infelizmente eu achei que com o tempo ia serenar um pouco isso, né? Hoje mesmo falou do fator de segurança, que isso aí não necessariamente é a última palavra em termos de estabilidade de uma estrutura, né? Então há que se ter bastante, filtrar um pouco isso, porque mesmo que um especialista fale alguma coisa, não é bem assim, né? Eu acho que só um parênteses em relação a isso. Vamos ser um pouquinho mais direto em relação às duas falas, né? Uma coisa mais técnica, naquele projeto que você apresentou, acho que é do senador, não é isso? Acho que uma das últimas linhas lá dizia lá com relação a acho que era risco alto e no caso era dano potencial alto associado, né? A barragem de Fundão, se não me engano, a classificação era C, né? Ela já não entrava nesse negócio aqui. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque realmente a classificação atual, eu também concordo com você foi muito bom na discussão, né? Eu sou bastante crítico em relação à classificação da DNDM, né? A classificação da política nacional. Porque justamente ela tira um pouco o peso, fica muito subjetivo. Eu adorei a sua apresentação, tenho muito interesse nela. Apenas tem esse detalhe ali, se a gente não corrigir a classificação, a barragem de Fundão ficaria fora dessa discussão que você apresentou. Sim, mas ela tem 5 critérios, só em termos de altura e volume ela já entra. Sim, não, eu sou crítico em relação a essa classificação, porque realmente a classificação da FIA era classe 3 e a barragem de Fundão ficou classe C. Ou seja, realmente fica um negócio meio esquisito isso. Mas realmente é onde a gente tem que fazer alguma coisa. Em relação à palestra do Vanderlei, né? Vanderlei, eu vi que eu vi alguns depoimentos, inclusive acho que não sei se é professor da Poli, aquele professor, né? Eu vejo assim, na época em que rompeu essa barragem,
É difícil você encontrar aqui em Minas Gerais um especialista que não tivesse alguma coisa a ver com essa marca, porque por várias questões aí todo mundo está de certa forma envolvido. Então, prestou serviço, fez alguma coisa, entendeu? Então era difícil encontrar algum especialista que pudesse falar sobre isso, né? Quem entende bem de barragens, evidentemente são barragens de jeito, principalmente, é o pessoal que está por aqui mesmo. Tem gente fora de São Paulo, no Rio? Tem, né? Mas são poucos, muito poucos. Né? Encontrar então uma pessoa que pudesse falar de forma apropriada sobre isso não era muito fácil naqueles dias. Né? Segunda coisa, hoje se falou, até acho que aquele rapaz da FIAN comentou, né? Em relação à questão ética, né? Eu sempre aprendi o seguinte: segurança não se barganha, né? Por mais que você tenha um orçamento reduzido, etc, etc, quem tem ética sai fora. Né? Não assino isso, estou fora. Né? Então, eu fiquei um pouquinho triste quando ele coloca daquela forma, né? E você, de certa forma, as pessoas têm induzido que tem pouco dinheiro, então vamos barganhar com a segurança. Isso aí para um engenheiro, você mata o engenheiro. Eu falei que a primeira coisa, o pilar da engenharia é técnica e segurança. Então, se você me fala isso, é um pouco triste. Eu, sinceramente, eu não queria ser engenheiro se eu tivesse que barganhar com a segurança. Quer dizer, não é por aí, eu acho. É um pouco liviano para mim aceitar esse tipo de colocação. Eu acho que eu sou isso, desculpa. Estevão? Não, eram 3 coisinhas aqui. Essa promiscuidade que existe entre as empresas e os órgãos de fiscalização me incomoda bastante. Né? Porque começa que os dados para acompanhamento são fornecidos pelas empresas. Né? Os consultores que estão envolvidos no sistema de licenciamento para verificar as condições de se dá para construir barragem, que forma, etc., eles são contratados pelas empresas. Se, o moço da FIAN estava falando que o cara tem que ter ética, não sei o quê, porque se ele tiver muita ética demais, e se ele fizer um relatório que contraria os interesses da empresa, ele está fora do mercado. E ele está fora do mercado porque o mercado é a Vale, não tem outro mercado. Então, no Brasil, o minério de ferro é Vale. Acho que o Galeri estava me falando que seja mais de 90% do minério de ferro extraído pela Vale. A grande financiadora de projetos de pesquisa no meio universitário, na área de mineração, é a Vale. Né? E, então, é complicado você escapar dos tentáculos da Vale. Né? E se você for uma pessoa crítica da Vale, você está fora. A lei do Ferraz, aquela lei do Ferraz, pelo que eu vi na audiência pública que eu fui, é que ela não foi votada e aprovada porque aquele Jean Willis, né, que é do CUSP, ele pediu vistas ao processo quando já estava no processo de ser votado. Né? E ela faz parte, um dos autores, não sei, da lei, era desculpa, sou ruim em nome, né? Aquele senador que foi o primeiro que renunciou do governo Temer, lá, o Romero Jucá, né? Era um dos impulsionadores da lei, e ela faz parte do Plano Brasil do Temer, né? Que é de flexibilizar os processos de licenciamento. Então nós estamos no terreno que quase se liquefazendo aí também. Né? Eu acho muito interessante esse estudo entre o índice de desenvolvimento humano das localidades onde existe atividade de extração, né, para poder correlacionar as duas coisas, né, o índice de desenvolvimento urbano com a extração. E Mariana, por exemplo, que é cheio de mina lá, não tem saneamento básico, né, só para ter uma ideia. Exatamente. Gostaria de responder? Sequência? A gente gostaria de finalizar. Eu acho que é importante. Vocês deixam? Deixando. Eu acho que é um. Depois da prova. Eu acho que é um. Tão prático.
Eu acho que é uma coisa importante. Tá bom. Eu queria responder a Juliana sobre esses dados do André Sócrates. André Sócrates trabalha comigo. Realmente nós temos foi criado naquele comitê interfederativo que você apresentou, foi criado algumas câmaras técnicas, tá? Direcionadas a alguns órgãos. E o IBAMA ficou com 2 câmaras técnicas. Tem Câmara Técnica na ANA, tem Câmara Técnica no Conselho Nacional de Resíduos, tem uma que vai para o Ministério eu não sei se mudou de nome, de Integração Social. Então, são 9 ao todo. E nós temos reuniões dessas Câmara Técnica uma vez por mês, e nós temos uma reunião com a Samarco de 15 dias quinzenal. E o Renato participa, como participa a Vanderlene. Nessa Câmara Técnica está a DNPM, o FOP, nós convidamos a Universidade Federal de Viçosa, mas ela não integrou, nós convidamos a Universidade Federal de Lavras, ela não integrou, e estava faltando a gente manter contato aqui com a FMG, tá? Eu conversei até hoje com a... Embora os professores daqui tenham participado, alguns momentos, alguns professores, Maria Rita participou, que você mencionou, Paulo. Marcos Montesperni, Marcos. Então, a gente está com esse programa, está com essa Câmara Técnica, está com essa discussão. Em relação aos dados que você falou, na hora que o Renato pronunciou fundão, eu pensei, ele pronunciou errado. É o seguinte, realmente, fundão não tem estrutura. O Vale rompeu e está aberto, tá? O que tem a estrutura que foi recuperada são 3 diques que existiam. Eu não quis entrar em detalhe porque o assunto aqui não era específico fundão. Mas já que gerou essa dúvida, vamos esclarecer. Entre Germano e Fundão, tinham 3 diques, que faziam mais ou menos como se fosse o elo entre as 2 barragens, chamado Sela, Tulipa e Celinha. Com o rompimento, Celinha foi extremamente comprometida. Então, estava prestes a ter rompimento. Essa estrutura de Celinha já foi recuperada, está em recuperação, Sela e Tulipa. A barragem de Santarém também foi recuperada a estrutura, porém, tem um projeto de fazer um novo eixo para Fundão, chamado, eles estão denominando isso de eixo 1, para segurar esses 12 milhões, 8 que está lá ainda, porque tem um testemunho geológico na área, então teve uma coisa, mas não, todo o material não foi carreado. Ficou 12 milhões lá, 12 milhões, quase 13 milhões. Do rompimento, quando teve em janeiro, nós tivemos um desplacamento lá que teve um carregamento mais de 1 milhão e pouquinho, final de janeiro. E todo esse material ficou, o restante ficou nas calhas dos rios e nas margens. Nós temos deposição do material até Candonga, que são 100 quilômetros, tanto na calha quanto na margem. A partir de Candonga, que foi a grande barragem de contenção de rejeito, não saiu mais da calha, a não ser no Parque Estadual do Rio Doce, que é uma depressão, então saiu um pouquinho na margem, nas APPs e no Rio Belém, se não me engano. Mas aí ficou só na calha. E nós estamos trabalhando para que a qualidade de água melhore, porque não melhora. Você tem, na saída da propriedade da Samarco, você tem a qualidade de água já dentro dos parâmetros. Mas o que está disperso, sedimentado na calha e nas margens do curso d'água, logo depois da propriedade da Samarco, a turbidez vai lá em cima até Candonga. Abaixo de Candonga, antes de Governador Valadares, tem diluição, vazão dos tributários, aí dilui e volta à normalidade. Mas nós estamos trabalhando esse trecho. E eu fiz parte dessa operação, desses 100 quilômetros de rio, que é o ponto crítico que nós temos. De Fundão, tá? Que criou um dique abaixo de Santarém, chamado S3, um dique provisório para segurar e melhorar a qualidade de água até Candonga.
Candonga iniciou essa semana um serviço de dragagem do reservatório. Nos primeiros 400 metros, porque, embora dizem que o fator de segurança esteja dentro da normalidade, você tinha um barramento que era para conter água e você tem uma coluna de sedimento. Chegou a fator de segurança de crista para verter em Candonga é a cota 315. Chegou de sedimento a 312,4. Então, você tinha que aliviar essa pressão. E o nosso medo era exatamente isso. Porque o consórcio que opera Candonga, que chama Risoleta Neves, Vale é um consórcio. Não, é Vale e Novelis. E eles falaram o seguinte, que se no período chuvoso eles tivessem uma nova contribuição de sedimento na estrutura, que ela estaria comprometida. Então, a gente está trabalhando esse trecho e está iniciando um processo de dragagem nos primeiros 400 metros na estrutura do barramento para tirar essa pressão na estrutura do barramento. Desculpa, mas só para esclarecimento, ok? Rapidinho, mas o volume dragado está sendo jogado aonde? Novos diques. São diques, mas isso é um processo de licenciamento. A gente está agindo na fase emergencial, né? Porque tem um risco ainda no próximo período chuvoso. Então, nós estamos tentando trabalhar no preventivo no período chuvoso. O órgão estadual, coisa nos braços do reservatório. Esse é o DIC S4? A empresa colocou... Não. S4 é... S4... de Bento Rodrigues. Você teria foi feita algumas obras emergenciais, que são os diques que a gente chama emergenciais após o rompimento. S1, S2 e S4. S3 e S4. O S1, com a primeira chuva, assoreou. S2 aguentou com esse desplacamento de janeiro, ele também assoreou. O S3, que era para ter uma cota aí de, a princípio, 10 metros de altura, já está com 15. Porque ele teve, mas vai para 15. Vai para 15, porque está alteando, por quê? Ele realmente segura o que está sendo carreado até antes de Bento Rodrigues, que ele está logo acima de Bento Rodrigues. E o S4 seria abaixo de Bento Rodrigues. Mas Bento Rodrigues, esse S4 não foi implantado ainda por causa do IFAM. Tem um muro lá. Ministério Público. O Ministério Público está querendo que lá vire um memorial, tá? Então não pode inundar. E tem um muro que é cadastrado no IFAM. Então, essa área está isolada. Então, o S4 não foi implantado e nós pedimos alternativa para S4. Agora, é uma coisa assim, por isso que é muito importante a gente estar aqui com vocês, tá? E nós estamos num momento que a gente tem cobrado muita alternativa deles e tem obras, sim, emergenciais para fazer, ainda assim. Obrigado. Eu queria só... Sobre fundão ou sobre... Não, só complementar aqui, essa questão que o Baldina falou, você disse, né, que ficou assustado aí pelo Estado, o órgão estadual não saber o que está acontecendo, isso não é verdade em nenhum nível. O Núcleo de Emergência Ambiental chegou na Samarco no dia 5 de novembro, às 21 horas e 45 minutos. Logo, né, a gente foi acionado às 17h23 e chegamos lá às 21h45 e permanecemos, assim como o IBAMA, durante um período que parecia séculos, né, que não acabava nunca. E eu, particularmente, estive lá com os técnicos do Núcleo de Emergência Ambiental, que estão subordinados à minha diretoria. Inclusive, nós, em vários momentos, ficamos lá até 10 horas da noite. Teve um dia que eu saí de lá 3h30 da manhã, discutindo com o empreendedor alternativas para emergenciais, né? Então, para reverter ou conter essa situação do rompimento. Então, o órgão ambiental, desde a ocorrência do acidente, tem acompanhado
todas as ações, assim como o IBAMA e outros órgãos estaduais. A gente tem discutido nessas reuniões que o Baldina falou e temos nos revezado, apesar da equipe ser pequena, a gente tem se revezado em fiscalizações, desde Candonga até a área da empresa, né, em várias situações. Então, o órgão ambiental ele está sim acompanhando todas as ações que estão sendo feitas e discutindo as alternativas. A questão o problema não é simples, então a gente não tem, infelizmente, uma alternativa simples, né? Então a solução ela é demorada, de longo prazo, tem questões que são, vamos dizer assim, burocráticas também, que têm que ser vencidas, tem questões emergenciais que estão envolvidas nisso, mas que como a quantidade é tão grande de rejeito que caiu ali, não é fácil, né? Não é simplesmente pensar assim, vamos retirar e vamos colocar onde? Né? Isso também é uma questão a ser discutida, que está sendo discutida. São novos impactos que a gente vai provocar, criando novas áreas para deposição, né? Porque a gente não pode voltar nesse momento com rejeito para a barragem movida. Né? Então a situação realmente é complexa e a gente está trabalhando junto, né, nesse momento para tentar achar a melhor solução. Obrigado. Vou retornar agora a voz aos palestrantes para a gente tentar concluir aqui a palestra. Bem, vou tentar ser rápido e ligeiro. A auxiliadora, de fato, era só aquele estudo preliminar, muito incipiente, sobre o possível rompimento, os riscos daquela barragem. E me chamou muito a atenção, se fala nesse pré-estudo de risco preliminar, que Bento seria a única comunidade atingida e com possibilidade de morte. Isso consta, mas como era improvável, né, acho que pouco acompanhamento não foi, assim, segurança, plano de segurança, essas coisas não foram desenvolvidos a contento. Bem, um dos pontos desse impacto de recuperação tem sido, eu estive algumas vezes na região do Rio Doce, o impacto dessa recuperação tem sido violento em algumas cidades, especificamente Barra Longa. São muitos homens trabalhando em campo, muitos homens. O aumento de assédios está aumentando significativamente, estupros inclusive, né? Então, temos obras emergenciais e, nesse caso, sem licenciamento, sem as devidas medições de seus impactos. Então, é o impacto do impacto. Isso também tem que ser, de alguma forma, previsto num futuro, numa futura legislação, né? E acho que temos que pensar em termos de futuras legislações. Essa mesa aqui, acho que vinha um pouco nesse sentido. Eu acho que tem o Comitê em Defesa dos Territórios frente à mineração, que vem fazendo algumas propostas muito interessantes que não têm sido muito bem consideradas pelo nosso legislativo. Dentre elas, a existência de controles de ritmos e taxas de exploração. Acho que temos que pensar sobre isso, né? Controles externos mesmo, não da empresa, determinando qual é a taxa de exploração. Temos que pensar também sobre os direitos das comunidades locais de dizerem não aos empreendimentos. Mesmo que exista outra mina ao lado, não queremos duas minas, isso é possível também, né? Assim como o cumprimento da OIT, das populações tradicionais não estão sendo devidamente consultadas nesses empreendimentos, isso também tem que ser garantido, né? E, muito possivelmente, a construção de áreas livres de mineração, que a gente determine áreas que a mineração não seja a prioridade, né? Que a gente priorize outros elementos. Atualmente, a mineração, em muitos casos, né, vamos falar aqui de terras indígenas e unidades de conservação intensiva, né? Mas, em geral, se há interesse mineral, há mineração. Bem, e acho que, Valdir, tem uma questão que aquele engenheiro demonstrou, não o caso da Samarco especificamente, ele demonstrou o modo operante. E a Polícia Civil, nos inquéritos atuais, né, que tem saído na mídia, porque os inquéritos ainda estão disponíveis, tem mostrado que há diminuição de investimento, diminuição de cuidado com segurança. Inclusive, no relatório do Poemas, mostra nos últimos 4 anos um aumento significativo do número de acidentes de trabalho.
Isso mostra um descuidado, uma diminuição do cuidado com a segurança. E, pois bem, outra questão sobre esses monitoramentos das empresas e do órgão público de divulgá-los, não só isso, acho que temos um problema, os órgãos visivelmente não têm braço para tudo. E esses dados sequer são públicos. Quem monitora, quem acompanha esse monitoramento de água, que são de 3 em 3 meses, às vezes, 6 em 6 meses, pedidos pelo órgão ambiental, os técnicos lá têm muitas outras coisas a fazerem. Esses dados têm que ser públicos para a sociedade poder, a academia, a sociedade, poder analisar esses dados constantemente. Quando A Polícia Nacional... sim, mas eles têm que ser disponíveis Mas é difícil. com maior facilidade. Né? Depois que ele sai do licenciamento, né, o EIA-RIMA, ele tem maior facilidade de acesso, mas a partir daí os PDAs não têm, os PCAs não têm, são todos muito difíceis de terem acesso, tem que ser via pedidos internos. Então, está aí um pensar sobre vamos divulgar, e as empresas têm que ter isso no site delas. A empresa tem que ter o licenciamento no site dela. Por que não? Você vai procurar pelo quê? Por Vale. Você vai procurar a mina da Vale, você quer achar da Vale ali, o licenciamento lá. Ela que tem que dar a informação também. Então, são coisas simples que a gente não tem. Esse acesso à informação é muito carente. Eu, uma vez, fui falar no INEA, lá no Rio de Janeiro, propus essa possibilidade de termos esses documentos livres para as pessoas analisarem, e isso foi bem visto, porém nunca aplicado. Então é uma proposta simples e clara. Não, disponibilizar essa quantidade de documento não é simples, né? Você precisa de um sistema robusto, que contenha, que possa ser... É né? só pegar o sistema lá do... Não, nós estamos só pegando esse sistema E passar para fora. As nuvens hoje em dia não trazem tantos problemas assim. São muitas nuvens. É claro que possibilidades... E a empresa tem dinheiro para pagar uma nuvem desse tamanho. É isso. O sistema já está lá. Os dados já estão lá. Tem acesso ao público. Trabalhar a legislação fica aberto. Ele não é aberto porque não querem, porque já está lá. Pode ser condicionante. Pode ser. Mas condicionante fica Tá bom. caro de quem analisa. Então, eu vou falar 3 minutos. Né? Então, para finalizar, eu queria destacar no comentário certo do colega, em relação ao que tinha falado, eu queria ressaltar a importância, no meu entender, não olhando apenas Mariana, né? O objetivo do evento foi, para além disso, né? A gente não ficar só aqui, olhar outras situações, né? Prever outros problemas do Brasil. Então, dentro desse contexto que estou falando, então eu acho importantíssimo que a gente arrume forma de pela via técnica, seja lá o que for, como o poder público que tem esse papel de estar ali cuidando, né? Qual a estratégia que ele vai adotar para conseguir, né? Não conseguir manter, vou até falar assim, manter o braço técnico que aí está hoje no poder público. Que a tendência é, você vai para lá, se forma e ele te leva, né? Ok? Então, se realmente o Estado quer fazer frente a isso, né? Ter essa capacidade de cuidar, tem que ter condições. Está vendo muito claro. E se não é o poder público que tenha o recurso, que busque estratégia que seja financiado pelo privado, no meu modo de ver. Segundo, é o papel da academia. Né? Quer dizer, qual o papel da academia nisso? A gente está aqui discutindo, que a gente está discutindo no varejo. Né? Quer dizer, a gente está aqui discutindo no varejo, eu quero saber, e na continuidade do dia a dia, do cotidiano, se esses órgãos, gestores, eles precisam da gente, a gente tem um papel ali para estar. E quem vai fazer o contraponto em relação ao público e privado? Se é a academia, eu acho que a academia também tem que ser vista de outra forma, de uma forma consistente, de cooperações efetivas entre o poder público. Porque o poder público costuma
eu diria, usar a universidade, né? O poder público... privado também. Não, o privado tudo bem, ele faz o que ele quiser lá. Aí a gente vai se não quer. Eu tô falando, o poder público, ele não consistentemente está com a gente, é só na hora do... E é muito fácil assim, a universidade se aproxima e vai dizendo, você pode dar uma olhadinha nisso aqui, etc, etc. É aquela visão de que nós já temos salário, temos isso aqui. Ou seja, eu acho que está no momento, né, de a academia ter o seu lugar, de fato, como o papel dela contribuindo junto ao poder público para cuidar da sociedade. E nessa leva, eu estou falando que a gente tem propostas. A gente veio aqui hoje, a UFES. A gente está aqui não é à toa, a gente veio aqui porque a gente está numa ação de criar uma rede mesmo, né, da academia para fortalecer o papel do poder público. Ok? A gente não está querendo ir na Samarco ou em qualquer privado, a gente quer. Agora, o poder público tem que dizer que quer e que tem que dar condições para a gente estar lá. Tá certo? Você nunca vai privar do poder público ir lá contratar um outro, porque a gente pode sim, naturalmente, dar consultorias. Mas a instituição, UFES ou qualquer uma, a reitoria vai dizer, estou com o poder público, mas desde que o poder público assuma isso, né? E de fato, só para finalizar, né? O exemplo que eu estou vendo realmente do doce agora mostra falta de visão, né, de problemas. Eu vou pegar só o saneamento ali, em sua homenagem, tá? Já tem tempo que a gente não se vê. Quando você olha o documento, né, que o poder público, os órgãos gestores estão fazendo, identificando o que é medida compensatória, por exemplo, fica muito claro que você não tem visão de bacia. O saneamento, por exemplo, redução de perdas, né? No abastecimento, de saneamento, para eles, isso é medida compensatória. Mas não necessariamente se você tiver visão de bacia. Está todo mundo aqui falando que uma das maiores formas de recuperar o doce vai ser trabalhar os tributários. Então, se você economiza, for mais eficiente lá, você garante melhor qualidade aqui. Então, isso pode ser colocado para os órgãos gestores, que isso não é medida necessariamente compensatória, mas isso parte ali do próprio órgão gestor. E quase ninguém fala de bacia. Vocês ouviram muita gente falando de bacia hidrográfica para a recuperação do desastre do doce? Em geral, não é calha, é por onde ela não passou. Então, eu termino aqui, dizendo assim, eu espero que a gente evolua, porque cansa. Obrigado. Muito obrigado.